Bom dia, irmãos. Obrigado, Isaías e Alessa, pela presença de vocês aqui. Sintam-se à vontade no nosso meio. Eu fiz uma pergunta para Isaías. Você conhece alguém aqui na igreja, né? O Davi deu um abraço tão efusivo dele que parecia que eram conhecidos, né? Mas não se conhecem, né? Mas conheceram aqui. Sinta-se bem aqui no nosso meio, viu, Davi e Alessa? E são bem-vindos sempre, né? Sempre. Eu não sei como os irmãos estão se sentindo quando estamos a 3 dias e algumas horas do fim de 2025. É um ano que não volta mais, né? Está na história da nossa vida, e tudo que nos aconteceu faz parte desse tempo que vivemos pela graça de Deus, nosso Pai. Nós vamos ler neste momento, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Eu quero ler primeiramente esses 2 versículos, nós vamos ater a eles, mas vamos ler primeiro o versículo 8, versículo 1, versículo 8, e depois sim, versículos 11 e 12. Deuteronômio, capítulo 11. Você projetar 1, 8, 11. Nós começamos esse texto e começamos a mensagem com um recado de Deus por meio do líder de Israel, Moisés. E começa assim o recado de Deus: amarás o Senhor teu Deus e guardarás suas normas, seus estatutos, seus preceitos e seus mandamentos todos os dias. Versículo 8: guardareis todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, entreis e ocupeis a terra que para onde estáis indo. 11 e 12. A terra em que estáis entrando para dela tomar posse é terra de montes e de vales, que bebe as águas da chuva do céu. Terra cuidada pelo Senhor teu Deus, cujos olhos estão continuamente sobre ela, desde o princípio até o fim do ano. Repitam comigo, eu vou anunciar o tema da mensagem. Deus cuida de nós o ano todo. Juntos? Deus cuida de nós o ano todo. Na versão Almeida, Nova Almeida atualizada, lemos assim os versículos 11 e 12. Mas a terra da qual vocês tomaram posse é terra da qual o Senhor seu Deus cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Esse capítulo 11 de Deuteronômio traz-nos a história do povo de Deus prestes a entrar na terra prometida, que na linguagem resposta daqueles que foram conhecer a terra, é a terra que emana leite e mel. Isso está claro lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 8, e no livro de Números, capítulo 13, versículo 27. Então Deus cuida de nós do princípio até o fim do ano. Eu entendo que esta possa ser para nós a mensagem principal do versículo 12 do capítulo 11 de Deuteronômio. Então, a mensagem deste capítulo, e em especial destes 2 versículos, está dentro do contexto quando o povo de Israel, o povo de Deus, estava então prestes a entrar na terra prometida. Então Deus fala ao seu povo dizendo que não só receberia por promessa feita a Abraão, o patriarca,
terra preparada, adubada e cuidada por Ele, mas também a permanente presença dele, protegendo, livrando de perigos e males, com a condição de que todas as 12 tribos de Israel continuassem confiando no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E eu entendo que se aplica muito bem a nós, quando estamos prestes a começar um ano novo que para nós é desconhecido. Mas nós podemos confiar naquele que é Senhor do tempo, da história e dos anos, porque Ele é o mesmo hoje, no passado conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é também o nosso Deus. Então, a aplicação prática para a nossa vida podemos e devemos fazer quando estamos então a 3 dias e algumas horas de recebermos e entrarmos no ano novo de 2026. Eu estou certo de que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que cuidava da terra prometida e do povo de Israel no passado, é o mesmo hoje. É o nosso Deus, e por isso Ele cuidará de nós, seu povo espiritual, Israel espiritual do século XXI, durante todo o ano de 2026. 3 são os assuntos que vamos desenvolver a partir de agora e logo mais, sobre esses 2 versículos. E neles a mensagem do nosso Deus fala ao nosso coração, comunica a cada um de nós, família cristã PP ou PIB Brasília, neste fim de 2025, que, primeiro, o nosso Deus cuida de nós, desde o princípio até o fim do ano. O nosso Deus cuida de nós, desde o princípio até o fim do ano. Repitam o que está na tela juntos. O nosso Deus sempre cuida de nós, desde o princípio até o fim do ano. Iniciar um ano novo, crendo nessa verdade, eu acredito que acalenta o nosso coração e nos renova a esperança, bem como nos recobre a certeza e segurança de que o nosso Deus não tira os olhos de nós. Deus olha para mim, Deus olha para você, Deus olha para nós o tempo todo. Eu costumo dizer que o nosso Deus, no seu atributo de onipresença, Ele não se ausenta, Ele sempre está presente. E é por isso que eu creio também que Ele sempre está dentro e sabendo onde estou, o que estou fazendo, o que estou falando, que contribuição estou dando com a minha vida, com o meu agir, com o meu reagir, com minhas palavras, minhas ações, meu comportamento sobre Ele, a quem digo que creio, a quem confiei a minha vida, a quem eu dependo para viver. Então, iniciar um ano novo, crendo nessa verdade, acalenta o nosso coração e nos dá certeza e segurança de que o nosso Deus não tira os olhos de nós. Ele está sempre presente, cuidando de todos nós ao longo dos 365 dias e 6 horas. Cada ano é assim, são 365 dias e 6 horas. E a cada 4 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias. Olhe agora para o seu irmão ao lado, sua irmã, e diga-lhe o seguinte:
Os olhos do Senhor nosso Deus estarão sobre você durante todo o ano de 2026. Acredite, lendo e falando, né? Vamos lá? Olhos do Senhor nosso Deus estarão sobre você durante todo o ano de 2026. Acredite. Acredite. Família PIBP, Deus sempre cuida de nós, acredite. E eu tenho algumas lembranças para todos nesta manhã, nesta primeira parte. Lembrem-se, irmãos, lembrem-se todos que estão aqui. No início do ano, quando fazemos planos e anotamos na nossa agenda anual, Deus está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado e Ele pode sim, se quiser, se entender para o nosso bem, mexer nos nossos planos, alterar a nossa agenda. Ele está conosco. Mais um lembrete. Lembre-se, quando enfrentamos dificuldades e possíveis desafios ao longo dos meses que não conhecemos, mas os veremos se esta for a vontade de Deus para a nossa vida. Deus é quem nos sustenta e nele nós podemos confiar. Vamos iniciar um ano novo, desconhecido nosso, mas bem conhecido de Deus, a quem nós confiamos, a quem dependemos da nossa vida, que Ele há de realmente estar presente conosco nas nossas dificuldades e nos desafios ao longo dos meses. Ele verdadeiramente é quem nos sustenta. Mais um lembrete. Quando chegarmos, e estamos chegando agora no final de 2025, quando chegarmos ao fim de 2026, o que vamos fazer, o que devemos fazer agora, e amanhã eu vou postar nos grupos da igreja uma reflexão com 12 perguntas. Quando chegarmos ao fim de 2026 e olharmos para trás, veremos o quanto Deus foi justo e fiel. Renovou as misericórdias dele sobre a nossa vida todos os dias. E isso está claro porque a palavra dele nos diz, ele mesmo nos fala, e nos fala por meio do profeta Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Então, desde o início até o fim do ano 2026, assim como Ele renovou cada dia as suas misericórdias sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja, por isso estamos aqui, Ele também fará isso, há de renovar as misericórdias dele todos os dias sobre nós. O nosso Deus não se esquece de nós desde o princípio até o fim do ano. Nós que às vezes, por sermos falhos e imperfeitos, nós esquecemos às vezes de seguirmos o que Ele pede no versículo 1, versículo 8 do capítulo 11 de Deuteronômio. Esquecemos às vezes de seguir tudo quanto Ele nos pede para observar a nossa vida, mas o nosso Deus não se esquece de nós desde o princípio até o fim do ano. Eu entendo que já há algum tempo aprendemos que o nosso Deus é um ser perfeito. Já há algum tempo aprendemos que o nosso Deus é justo e fiel. Já há algum tempo aprendemos que o nosso Deus sempre honra as
palavra. Nós que às vezes não honramos a nossa palavra de sermos fiéis para com Ele o ano todo, a nossa palavra de honrarmos o nosso próximo, o nosso irmão em Cristo, o nosso familiar, de forma respeitosa, atenta, com disposição para ajudar em suas necessidades. Mas o nosso Deus não se esquece de nós. Ele é perfeito, é justo e fiel, e sempre honra a sua palavra. E por quê, pastor? Porque Ele não pode deixar de cumprir o que Ele prometeu. Não é da natureza de Deus deixar de cumprir o que Ele promete. Ele é diferente de nós. Nós às vezes esquecemos de que comprometemos a nossa palavra, nos distraímos e falhamos, mas o nosso Deus não. Ele cumpre o que fala, Ele não se distrai, Ele não falha. Por isso Ele é perfeito, justo e fiel. Mas o nosso Deus não se esquece de nós e não tira os seus olhos de nós. Ele é o El Roi, em hebraico significa o Deus que me vê, ou então o Deus que vê. Aqui vale a pena pararmos um pouquinho para guardarmos na nossa memória e no nosso coração, sentirmos, para que a cada dia do novo ano e nos 3 dias restantes, algumas horas de 2025, lembremos que Deus está olhando para nós. Os olhos do Senhor nosso Deus estão voltados para cada um de nós. E por isso, mais uma vez, eu convido os irmãos para olharem um para os outros e repetirem: os olhos do Senhor nosso Deus estarão sobre você durante todo o ano de 2026. Acredite, juntos. Os olhos do Senhor nosso Deus estarão sobre você durante todo o ano de 2026. Acredite, pastor Gilceia, acredite. Eu quero dar uma pausa agora, considerando o seguinte: é tranquilizador saber que o nosso Deus olha para nós o tempo todo da nossa vida. Aliás, Deus nos conhece quando ainda estamos em formação no ventre. Antes mesmo de virmos ao mundo e de vermos a luz, Deus já nos conhece. Então é tranquilizador saber que o nosso Deus olha para nós durante toda a nossa vida e nos vê com um olhar de cuidado. Por isso o tema: Deus cuida de nós o ano todo. O olhar dele sobre nós é um olhar de cuidado. Ele cuida de nós, porque Ele é nosso Pai. Ele nos ama. Ele tem e quer o melhor para nós. Nós que às vezes somos filhos rebeldes e desobedientes, Ele, como Pai amoroso, nos orienta: observe a minha palavra, coloque em prática os meus mandamentos, viva pelas minhas verdades, que você se dará bem, se sentirá bem. E o olhar dele, então, é um olhar cuidadoso, mas também um olhar pronto para nos socorrer. Quando precisamos de socorro, lá Ele está, pronto para nos ajudar, porque Ele pode todas as coisas. Ou seja, o olhar e o cuidado do nosso Deus não é temporário. É um olhar e cuidado constante e permanente. Por isso, vamos despedir de 2025
com um coração grato por tudo que o Senhor fez por nós. Lembrar de agradecermos pelas bênçãos recebidas. Algumas nós avaliamos como mais significativas para nós, mas Ele nos abençoa todos os dias. O próprio ar que respiramos, o oxigênio, é bênção de Deus. A cada manhã que acordamos em nossa cama, é uma bênção a mais do nosso Deus para nós. A família que Ele sustenta e preserva, onde vivemos e recebemos ali também orientação, ajuda, apoio, socorro, é bênção de Deus. O trabalho que temos, onde buscamos o sustento para nós, para a nossa família ou para as nossas famílias, é bênção de Deus. Até mesmo a oportunidade que Ele nos dá para Ele adorar, celebrar o nome de Jesus, reconhecendo como nosso Salvador e Senhor da nossa vida, é bênção de Deus. A igreja da qual fazemos parte é bênção de Deus. Por isso devemos ter, nesse fim de 2025, um coração grato para com o nosso Deus. Realmente chegar para Ele e dizer: Pai, obrigado. E se quiser enumerar, enumere, porque é da vontade de Deus que tenhamos um coração grato. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor continue nos dando sabedoria e que sejamos atentos ao que Ele quer de nós. Ele só espera de nós, para com Ele, um relacionamento estreito de comunhão e fidelidade, seguindo exatamente tudo que Ele deixou para nós e está neste livro. Aproveite para ler, porque muita coisa você vai aprender. Inclusive este livro nos corrige às vezes, mas também nos ensina. É o próprio Deus com a sua palavra nos corrigindo e também nos ensinando, nos mostrando o caminho, abrindo luz para que possamos trilhar por caminhos seguros conforme a vontade de Deus. Por isso diz a palavra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém.